Olá, meus queridos adolescentes, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 13, Igreja, um lugar de compromisso. Na mensagem valiosa diz assim: o apóstolo Paulo escreve a Timóteo orientando, sobre as formas de agir na igreja, de ser um bom cristão, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Quer dizer, ele está orientando como proceder na casa do Senhor. E a verdade aplicada está falando que o servo de Deus deve ser comprometido com a igreja. A introdução, ela nos fala sobre o que nós estudamos nas outras lições. E no primeiro tópico tem por título 4 jovens de firme propósito. Esses jovens são Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Após derrotar os judeus, em 605 a.C., Nabucodonosor levou cativos alguns jovens da linhagem real de Israel. Ele os levou para a Babilônia. E ele exigiu o quê? Que eles fossem de boa aparência, saudáveis, cultos, quer dizer, que tivesse bastante conhecimento, instrução e de comportamento exemplar, para que fossem ensinados na cultura babilônica. Por quê? Porque o rei queria que eles servissem ao rei e ao palácio, né? E nesse período, o rei deu algumas instruções para o seu eunuco, que se chamava Aspenaz. Então ele disse, Aspenaz, o eunuco do rei, deveria cuidar dos prisioneiros judeus e prepará-los durante 3 anos para servir o palácio. O rei queria que os jovens acostumassem com as regalias do palácio. Para quê? Para que eles não quisessem voltar para sua terra natal. Então, ele ordenou que esses rapazes fossem alimentados com a mesma comida da realeza. E Daniel, como era comprometido com Deus, com os princípios bíblicos, ele se negou a receber esse tratamento referente à alimentação real. Então, ele se chegou ao eunuco Aspenaz e disse: olha, nós queremos ter outro tipo de alimentação. Nós queremos alimentar de legumes. Então o eunuco ficou assustado e amedrontado, dizendo: eu não posso fazer isso porque isso pode custar a minha cabeça. Se o rei descobrir, eu sou um homem morto. Mas aí Daniel, com a sua sabedoria, ele disse: não, vamos fazer esse trato apenas por 10 dias. E após esses 10 dias você vê qual de nós que estamos mais saudáveis, mais vistosos. Então aí, sendo apenas 10 dias, o eunuco Aspenaz concordou com a ideia. E assim passaram os 10 dias. E quando ele foi observar, os judeus, Daniel, Misael, Azarias e Ananias estavam muito mais saudáveis e mais bonitos do que os demais. Então, ele continuou permitindo aquela alimentação, porque eles estavam muito melhores do que os outros jovens. Por que Daniel fez isso? Porque ele tinha compromisso com Deus. E participar dos manjares do rei era algo que não era do seu costume cristão. Agora, olha só, às vezes nós nos encontramos em situações, eu ou talvez vocês encontrem situações
que coloca a gente diante de propostas mundanas, propostas que não agradam a Deus. E em muitas dessas situações, muitos se corrompem, porque não querem ficar mal diante dos colegas e se corrompe, abrindo mão dos princípios bíblicos. E nós não devemos abrir mão dos nossos princípios bíblicos por nada, por situação nenhuma. Ali, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles estavam em terra estranha, terra desconhecida, mas mesmo assim eles preferiram fazer a vontade de Deus e seguir o seu Deus vivo. Então, aqui na nossa lição fala assim, você tem usado os seus dons em prol do reino de Deus ou tem desperdiçado diante dos apelos do mundo? Devemos observar muito isso, porque Deus, Ele nos dá dons, Ele nos concede dons. E às vezes nós usamos eles para o mundo. Se você tem o dom de louvar, às vezes você quer louvar para o mundo, não para Deus. Você quer conciliar a sua vida tanto com o mundo quanto com as coisas de Deus, e Deus não permite isso. Ele diz que nós temos que ter apenas um só Senhor. Qual você está seguindo? Qual você está adorando? Como você está reagindo diante das propostas do mundo? Você está sendo conivente com o que o mundo propõe a você? Ou você está fazendo como esses judeus, Daniel, Misael, Azarias e Ananias? Porque eles não se corromperam. Com certeza os manjares do rei eram deliciosos, bonitos de se olhar, agradáveis, chamativos, mas eles não se corromperam. Eles não cederam. Eles seguiram a vontade de Deus. Diz ainda aqui no tópico 2, jovem e comprometido. Na sociedade atual, os jovens não estão tendo compromisso com nada nem com ninguém. Eles não querem saber de compromisso algum, eles querem curtir a vida. Mas na igreja, a vida cristã, ela é feita de compromisso. Porque se Deus tem compromisso com você, você tem que ter compromisso com Ele. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Primeiro você chega até Deus e Ele chega a você. E você recebeu o direito de salvação, correto? Você teve a oportunidade de conhecer a Deus e sabe que Ele é maravilhoso, que tê-lo em nossas vidas é algo grandioso. E você tem também que levar essa oportunidade a muitas outras vidas. Quantas vidas, às vezes, está aí do seu lado, sofrendo, deprimido, angustiado, pensando em morrer, e você nem está percebendo, porque você não assumiu esse compromisso de levar a palavra de Deus, de evangelizar, de mostrar Cristo para as pessoas que estão do seu lado. Ter compromisso com a obra de Deus é muito importante, mas para isso você precisa conhecê-lo. Você precisa aceitá-lo como Salvador, receber o batismo nas águas e conhecê-lo de perto. Como, Manjó, eu vou conhecer a Deus de perto? Buscando a Ele, orando. Como você conhece o seu colega no seu dia a dia, na faculdade, na escola, se você não conversa com ele? Alguém te pergunta, você conhece o Joãozinho? Não, eu quase não falo com ele. Mas se você falasse com ele constantemente, você conheceria ele melhor. Então nós temos da mesma maneira ou da mesma forma falarmos com Deus. Quando
nós buscamos a face de Deus, quando nós temos o desejo de sempre falar com Deus, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Ele buscava a face de Deus, ele buscava conhecer a Deus. E para você fazer a obra de Deus de forma maravilhosa, perfeita, você tem que conhecer esse Deus. Como você vai levar a Deus às outras vidas se nem você o conhece? Entenderam o porquê de buscar a Deus? E quando você busca a Deus, cada dia mais você quer se aproximar dele, porque ele vai te mostrando maravilhas. Ele vai se tornando íntimo seu. Olha só. Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham o propósito firme de não fazer nada que entristecesse ao Senhor, porque eles sabiam quão grandioso era ser amigo de Deus. Eles mantinham o mesmo comportamento exemplar, não importava o lugar onde estivessem ou a situação que enfrentassem. Eles foram bem-sucedidos e honrados por Deus em tudo, mesmo na Babilônia, que era uma terra estranha, idólatra, cheia de magia e adivinhações. Então, quando a gente se aproxima de Deus e busca fazer a vontade dele de verdade, ele também se aproxima de nós e nos abençoa. Ele honra cada um de nós e nos capacita, porque nós não temos capacidade, é Deus que nos capacita. Aí o tópico 3 vai falar sobre o serviço da igreja, Todos os cristãos, inclusive os adolescentes, são importantes na casa de Deus. O Senhor distribui dons e talentos. A Bíblia diz em Mateus 25:15, fala que ele distribuiu talentos. Vamos lá? Mateus 25:15. Vou procurar aqui na Bíblia e passar para vocês. Olha só. Mateus 25:15 fala assim, ó. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. Então aqui é um exemplo que mostra, a parábola dos talentos, que foi dado talentos a algumas pessoas, e o Senhor nos dá talentos também. Uns cantam, outros pregam, outros oram, outros evangelizam, e assim vai. Outros recepcionam na igreja. Cada um tem um talento para apresentar diante de Deus. E assim como o corpo humano possui cabeça, tronco e membros, cada um deles com uma função específica, também o corpo de Cristo, ou o corpo da igreja, que é a igreja, ela tem seus membros e todos eles têm uma função, cada um tem sua função. Imagina se um só fosse fazer tudo, ficaria difícil, não é? Mas se cada um tem uma função e realiza essa função de forma agradável, alegre e da melhor forma possível, a obra de Deus prossegue de forma também agradável. Algumas pessoas foram chamadas por Deus para cantar, outras para interceder, visitar os enfermos, não é? Na verdade, tudo que o cristão faz deve ser feito para Deus, que o recompensará. A gente não deve fazer a obra de Deus para se apresentar para as pessoas, não. Nós devemos fazer a obra de Deus para Deus, porque é Ele que nos dará a recompensa. Jesus, mesmo sendo Deus, veio ao mundo para servir. Jesus é o maior exemplo de servo. Com ele é possível aprender sobre a humildade, prontidão. E essa prontidão, o que? Te dá propósito para atender à vontade de Deus. Quem aceita Jesus como Salvador deve passar pelo batismo nas águas como testemunho vivo da fé cristã e comprometer-se com o crescimento do reino de Deus. Tá? Olha só, o batismo das águas é um testemunho vivo da sua fé cristã, que você aceitou a Cristo e reconhece Deus em sua vida e está disposto a deixar as coisas antigas para ser uma nova pessoa, tá? E comprometer-se com o crescimento do reino de Deus. Quando você se dispõe na obra de Deus, a obra cresce e o reino de Deus também cresce. Amém? Concluindo, o cristão deve ter a certeza do quanto é amado por Deus.
A melhor maneira de retribuir esse amor é alcançando outras vidas com a mensagem do Evangelho. Se você já entregou sua vida nas mãos de Deus, reconheça Jesus como seu Salvador e passou pelo batismo nas águas, tome a atitude de se engajar no serviço da igreja. Seja comprometido com o reino e com a missão da igreja. Qual é? A evangelização. Se comprometa com os trabalhos da igreja. Evangelize. Amém? Seja um discípulo de Cristo. Porque muitas vidas precisam de reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida abundante. E as pessoas precisam de saber disso. Muitas vidas estão desesperadas, desamparadas, angustiadas, mas você pode levar paz a essas pessoas. Então se comprometa com a obra de Deus. Como o título está dizendo, igreja é um lugar de compromisso. Que você tenha compromisso com a sua igreja. E com Deus principalmente, porque Ele tem grandes bênçãos para a sua vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.